Olá, sejam bem-vindos, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Hoje a gente está aqui no chalé da Praça 15, um lugar charmoso e histórico na cidade, com a feirinha do chalé, né? E hoje eu tenho a grata satisfação de poder conversar com o Mauro, que vai dizer o sobrenome. Eu pretendia dizer, mas eu não vou me arriscar. Eu acho que ele vai me ajudar, vai ser bem melhor, né? Ele poder dizer, então, o sobrenome dele, para poder contar um pouquinho do percurso dele como agitador cultural. Nós tivemos aqui, né, antes de iniciar, um colega lá de Santa Cruz, que então disse, né, que Fiquei sabendo que eu sou um agitador cultural. Em vez de produtor, agitador. Gostei disso, inclusive, né, que nós possamos ser agitadores culturais, né. Mas antes de poder conversar com o Mauro, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando por aqui agora, se inscrevam no canal e colaborem com a expansão, né, deste canal que vem tentando aqui trabalhar a questão da arte, né, da cultura como resiliência, como promoção da vida, portanto, saúde mental. Mauro, seja bem-vindo ao canal. Eu estou muito feliz de estar contigo aqui. A gente já... essa feira, eu não sei exatamente de que número é, mas eu tenho certeza que a gente já se encontrou em outros momentos aqui mesmo no chalé. E eu estou encantado com o espaço que tu conseguiu para essa entrevista, que é na Torre do Chalé, né? Um espaço. Exatamente. Eu conheço essa praça aqui há muitos anos e é a primeira vez que eu entro na Torre do Chalé, conduzido pela mão da minha querida amiga Patrícia. Muito contente por estar com você aqui, Patrícia. E o sobrenome, só para esclarecer, é de origem geral. Eu sou natural aqui de São Leopoldo, aqui na vizinhança aqui de Porto Alegre. Eu moro há muitos anos já, desde 1991. Eu estou em Santa Cruz do Sul, eu tenho origem germânica, e o meu sobrenome falando assim, como o meu avô me ensinou, é Ulrich. Claro que eu levei muitos anos para aprender isso, então eu prefiro aportuguesar. Meu nome é Mauro Ulrich. Talvez o Ulrich eu consigo dizer um pouco. Né? Eu acho que é interessante isso. Ulrich, né? Porque o CH, só mostrar para o nosso amigo, é U-L-R-I-C-H. O CH no alemão tradicional, ele tem som de R, aquele R mais gutural que se diz, né? Ulrich, fica aquela coisa rasgada e difícil de pronunciar. Então, falando Mauro Ulrich, está tudo certo. Está tudo bem, estamos em casa. Que bom, Mauro. Eu acho que assim, esse espaço, né, que a gente tem aqui em Porto Alegre, da feirinha do chalé, que realmente eu acho que esse deve ser, talvez, eu não tenho também muita ideia, foi no segundo semestre do ano passado, talvez sétimo, oitavo, não sei. Eu já vim nos 3. Eu também já vim em alguns, mas ele congrega, ele nos aproxima, porque a gente acaba, né, assim, encontrando, reencontrando, né, muitos escritores, escritoras, não só aqui de Porto Alegre, mas de muitos lugares que acabam vindo. E isso tem sido bastante importante para a nossa aproximação, fortalecimento, né? E até para a gente potencializar essa importância da literatura, né? De sensibilizar, de apoiar, de difundir a questão da literatura. Eu acho que o mais bacana que tem acontecido nesses eventos da feirinha aqui do chalé é justamente essa troca de ideias, essa oportunidade da gente estar junto de pessoas afins, pessoas que escrevem, poetas, contistas, romancistas, enfim, para que seja feita então essa troca de ideia, né? E é o que me oportunizou estar hoje contigo aqui por conta da nossa participação na feira. Eu tenho conhecido muita gente bacana e é uma troca de ideias constantes ali no grupo, daqui a pouco individualmente, a gente começa a fazer feiras em outros lugares.
Muito legal. É muito bacana. Muito feliz de estar com vocês. Eu fico feliz, porque eu tenho aprendido, eu sempre digo que eu tenho aprendido muito, assim, né? Exatamente por essa diversidade de conhecer escritores de muitos lugares, né? Isso traz uma diversidade e um aculturamento, né? Extremamente importante. A gente fica constantemente aprendendo. Exatamente. Mauro, então assim, nos conta um pouquinho desse teu percurso pela questão da arte, né? Então hoje tu vai estar compartilhando um pouco mais desse... Stupid Man, que é o livro mais recente. Então, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu trafego pela poesia. Eu estou com 58 anos. Eu trafego pela poesia, eu acredito que desde o momento que eu aprendi a ler, eu me auto-alfabetizei com 4 anos de idade por conta de uma paixão pelo futebol. Eu aprendi a ler sozinho, um piazinho apaixonado por futebol, por bola, no álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 1970. Eu tinha 5 anos de idade. Claro que eu não me lembro de nada disso, mas quem conta isso, o meu falecido pai contava isso com muito orgulho na família, a mãe também conta sempre essa mesma história. A mãe ainda vive, mora aqui perto, em Nova Santa Rita. E quando eles se deram contas, eu gostava de colecionar as figurinhas do álbum, e dizem que enxergando o rostinho do jogador, sabendo, imagina a Copa do Mundo de 70, a seleção brasileira de 1970, uma das melhores que já existiu. Então eu sabia que Pelé era o Pelé pela foto dele, e ali embaixo vinham as letrinhas, P-E-L-E. Então aquilo ali, segundo minha mãe me conta, eu associava e comecei a ler também o nome dos jogadores da seleção, das outras seleções. E eu atribuo tudo isso não só à paixão pelo futebol, mas também desde muito pequeno apaixonado pela palavra, pela letra. Eu era aquele cara que quando saía de carro com o pai, eu ficava tentando ler as placas, os outdoors, né, que chamam. Aquilo, eu não olhava a paisagem, eu gostava de olhar o outdoor para saber o que estava escrito ali. E logo em seguida comecei a escrever meus primeiros poemas, ainda muito infantilmente, e tive a certeza que era esse o caminho, quando ali pelos meus 12 anos de idade, estudando na escola estadual professor Pedro Schneider, popular Pedrinho, em São Leopoldo, uma escola que infelizmente hoje não está mais nativa. As escolas naquela época faziam muito de... vamos fazer antologia com os melhores textos dos alunos, os melhores poeminhas, as melhores historinhas, melhor redação e tal. E um poema meu, não sei por que cargas d'água, foi parar. Talvez a professora tenha pedido, cada um vai escrever um poema determinado. Eu não lembro exatamente, porque eu era muito jovem. Mas eu fui selecionado, então, para participar dessa antologia, Escritores do Pedrinho. Faz muito tempo isso. É emocionante até, porque daqui a pouco aquele livro, então, foi editado, veio para a sala de aula. Eu era um dos poucos da minha turma que teve um poema selecionado para o tal do livrinho, e aquilo, de uma certa forma, me destacou na turma, assim. E eu acho que eu sempre fui muito exibidão, sempre fui meio palhação da turma, assim, e sempre gostei de fazer com que as pessoas rissem, e se divertissem, enfim. E eu, naquele momento ali, muito jovem, eu pensei, puxa, que bacana, né? Daí, logo em seguida veio, então, uma faculdade de letras, aí mudei, fui morar em Cachoeira do Sul, morei muitos anos em Cachoeira do Sul, onde eu comecei a trabalhar no jornal do Grupo Vieira da Cunha, onde foi meu primeiro trabalho. Aí o jornalismo atrelado à literatura e à faculdade de letras, as coisas foram uma coisa juntou caminhando naturalmente. Hoje eu tenho os livros, né, tenho 3 livros oficiais, 2 pela Editora Gazeta, esse mais recente pela Editora Virtua de Caxias. Mas antigamente eu escrevia na máquina de escrever. A máquina de escrever, para quem não sabe, os mais jovens, dá para dizer que é uma editora e uma gráfica compacta, né? Tu botava um papel ali, tu escrevia e o texto saía ali.
Aí eu grampeava e levava para vender na faculdade, ajudava meu pai a pagar a faculdade vendendo os meus próprios Olha livrinhos. só, que bacana isso. Tudo manualmente feito, com grampeador e tal. Eu chegava na faculdade, vendia, juntava um calhamaço de poemas, passava numa máquina, uma máquina de copiadora, Xerox, passava ali, imprimia e tal, levava e vendia aquele negócio. Estava para fazer um lanche no recreio da faculdade e ainda ajudava o pai a pagar. Sim, exatamente. Que bacana, né? Isso mostra o quanto isso tá na tua veia mesmo, né? Na questão da alma, assim, isso faz parte de ti, né? Alguns de nós vão desenvolvendo isso e outros têm isso naturalmente, né? Verte isso, enfim, né? Faz parte. E é bacana, assim, poder ver essa tua história, essa construção, né? E este livro, que depois nós vamos falar de um jornal que tem em Santa Cruz, muito bacana. Mas nos conta um pouquinho a história, então, desse livro, que é o último, né? Esse livro, ele foi lançado o ano passado. Foi lançado em setembro do ano passado. O lançamento se deu na Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, onde eu resido atualmente, já há bastante tempo, moro em Santa Cruz. Fui para Santa Cruz para trabalhar na Gazeta do Sul e continuo morando lá e tal. Hoje tem meu próprio jornal, que nós já vamos chegar lá. E esse, então, é eu chamo assim do terceiro livro oficial. Ele fecha uma trilogia de títulos em inglês, ele se chama Stupid Man. O primeiro é o Cellophane Flowers, de 2011. Aí o segundo, de 2013, é o Sleeping Bag. E eu fecho essa trilogia, então, com Stupid Man. As pessoas me perguntam, por que o título em inglês, o nome em inglês? Na verdade, no começo eu não pensei muito por que isso estava acontecendo. Eu me lembro que no Cellophane Flowers eu estava com o livro pronto, eu tinha os poemas já na editora, lancei pela editora Gazeta, e me faltava um título. Mas eu sempre fui muito da música, eu sou um músico frustrado. Talvez a poesia esteja na minha vida justamente porque eu não sei tocar absolutamente nada. Já fiz tentativas, mas não deu certo. E eu gosto do som, Cellophane Flowers. Então eu estava com aquele livro pronto lá em 2011, não tinha título, e li uma entrevista de Paul McCartney, dos Beatles, dizendo que é uma das Cellophane Flowers, é uma das expressões do inglês, do idioma inglês, a língua dele, que ele acha das mais bonitas. Eu, puxa vida, se o Paul McCartney acha isso, eu vou roubar esse negócio para mim e vou botar o nome do meu... Então, o primeiro saiu Cellophane Flowers. Aí, quando lancei o segundo, eu, puxa, e agora? Vou botar mais um título em inglês. Aí, Sleeping Bag, que é uma coisa, é um saco de dormir, é uma coisa singela, uma coisa meia riponga. Eu tenho uma veia meia bicho-grilo e a gente não consegue fugir das suas raízes. Então, Sleeping Bag é uma coisa que, na minha juventude, a gente viajava e levava uma barraca como um saco de dormir. E os meus poemas desse livro, do Sleeping Bag, era uma coisa assim, andavam comigo por tudo que era canto, entraram no livro, graças a Deus foi um livro bem sucedido. Então, para fechar a trilogia dos nomes em inglês, e daí eu quero acabar, porque o meu próximo livro eu vou botar japonês, chinês, mas inglês não, para mim me escapar dessa pergunta, porque é sempre em inglês. Então eu fecho uma trilogia, porque quando a gente começa uma coisa na literatura, é legal fechar uma trilogia. Então eu fecho essa trilogia dos nomes em inglês com Stupid Man, que nada mais é que é uma brincadeira, O pessoal pergunta se é... Mauro, Stupid Man. Então é uma autobiografia, né? Eu concordo. Na verdade, todos nós somos um pouco Stupid Man. Daí o meu capista lá, o Adão Iturrusgaray, fez uma brincadeira, fez um palhaço segurando a própria cabeça com o fardamento do super-homem. Tem toda essa analogia. Mas para você entender melhor por que se chama, você tem que comprar o livro, né? Esse livro
Tu acredita, Patrícia? Foi o livro mais vendido na Feira do Livro de Santa Cruz do Que Sul. bacana. Que é uma Que coisa, legal. em se tratando de poesia, é uma coisa até É verdade. meio raro de Poesia. acontecer, que todo... O pessoal diz que é um gênero difícil. Eu não acho. Eu acho um gênero bem fácil. A poesia, Ele sim, não é a muito gente popular. estuda. Exatamente, ele pode não ser tão popular, enfim, mas, na verdade, a poesia, ela está em tudo, né? E se a gente... É um gênero que a gente pode tranquilamente se debruçar, né, diariamente. Né? Assim, Poesia é tudo aquilo que você quer que seja. Eu acho essa olha, uma... ótimo isso. E eu acho que fui eu que criei essa definição. Numa dessas entrevistas, Mauro, o que é poesia para você? Poesia é tudo aquilo que você quer que seja poesia. Eu acho essa uma ótima definição. Poesia é brincar com palavras. Eu também uso essa definição, porque tu vai brincando com as palavras, tu vai juntando, tu vai criando um poema, uma obra. E isso vai dando muito... Eu sempre falo também, outras pessoas que vêm aqui no canal, e em conversas também informais, né? Do quanto que a gente deveria ter mais poesia mesmo na nossa vida, né? De poder enxergar as coisas melhor, de poder ler poesia, né? Como algo, inclusive, de consumo mesmo, de fortalecimento, né? De nos ajudar um pouco a sair das coisas do dia a dia. A gente pode ler muitas coisas, mas a poesia é aquilo que nos traz um condimentozinho, que pode ser aquela pitadinha no nosso dia, né? De sair da nossa rotina, de poder enxergar um pouco as coisas diferente, né? De quebrar a nossa rotina. E consumir poesia é terapêutico. Assim como, né, as formas, mas a poesia tem isso, né? Tem gente que define como autoajuda, né? Um poema pode te salvar uma vida, dependendo da leitura que tu faz dele. Exatamente, é algo que pode nos mobilizar em prol de algo, né? Tu te sente melhor quando tu lê determinado poema. Um poema que fala de amor, aqueles poemas românticos. Ou então tu pode te sentir meio indignado também, dependendo do poema que você lê. Eu gosto muito de conversar com as crianças, é um barato, porque eles adoram, assim, ó, tu pega um haikaizinho e faz uma brincadeirinha que eu sempre faço com eles nas escolas. Eu digo assim, tio, o que é poesia? Aí eu dou um exemplo. Eu digo assim, a minhoca solta pum com a cabeça ou com o bumbum? Eles acham isso muito engraçado, porque daí eu desenho uma minhoca, né? Uma minhoca, o que é? Uma coisa parecida com uma caneta. Tu olha para uma minhoca, eu explicando, tu não enxerga onde é que é a cabeça, onde é que é o bumbum dela. Então, a minhoca solta pum com a cabeça ou com o bumbum? Eles acham isso super divertido. E às vezes, a partir de um poeminha, de um haikaizinho desses, eu passo para eles, agora vocês escrevam o próprio poema. Mas, tio, eu não sei escrever poesia. Não, mas faz um parecido com o da minhoquinha aí. Patrícia, quando eu vejo, eu tenho uma sala inteira de alunos escrevendo um haikai sobre a janela, sobre a cortina, sobre o quadro, sobre a professora, Eles viajam. E de uma forma muito simples, muito agradável, a gente dá risada, a gente se diverte muito com poesia. E sem maiores frufruques. Não precisa. É uma coisa ali simples. Sem frescura. Sem frescura. Sem frescura. Sem frescura. E eu acho que isso é uma coisa muito importante hoje, cada vez mais, de estimular, né? Tornar prazeroso as pessoas escrever, ler, né? A gente viaja quando a gente lê, né? Ou a gente pode viajar. Também tem isso, né? Não é que a gente pode viajar. E esse sem frescura, eu acho que é uma das principais características. Do ser o mais vendido numa feira do livro, não é à toa que essas coisas acontecem, porque muita gente acha a poesia um gênero difícil. Mas a minha poesia, ela é sem frescura. Ela é da minhoca, solta púrpura por onde, né?
eu não tenho essa preocupação de fazer com que o meu leitor não me entenda. Claro, A minha preocupação é bem o contrário. Então, se tu lê um poema meu, tu vai saber o que eu estou dizendo. Eu não sou aquele gênio das metáforas, que cria coisas que, às vezes, tem colegas que escrevem coisas que nem ele entende, né? Nada contra, cada um tem seu estilo. Mas a minha poesia é assim, ela é simples, direta, tu entendeu, pronto. Se tu não entendeu, tu pode me... Quando alguém me pergunta, mas o que tu quis dizer com um determinado poema, eu respondo, mas o que tu entendeu com um determinado poema? Eu entendi, tá, é isso aí que eu quis dizer. Mas eu acho que essa simplicidade, Mauro, assim, porque é a percepção de cada... Claro que quando a gente escreve, a gente pode ter milhões de intenções, mas quando ela se transporta, quem vai dar o sentido é quem está lendo. Uhum. Né? Então, acho que valorizar isso e poder dizer, tá, mas essa é uma compreensão. Claro, naturalmente. Não é uma coisa errada. Se tu entendeu isso, bom, ótimo. Exatamente. E eu acho que aí torna mais próximo das pessoas. Porque muitas vezes a gente parece que assim, isso está muito distante. O escrever é tudo, tem que ser muito difícil. Enfim, tem que ser algo de sentido para as pessoas. Parece que o escritor é aquele cara que fica lá encastelado, tipo um ambiente desses aqui assim, e não é um ser meio inatingível assim. Não. Mas talvez por um tempo até tenha sido. Não, talvez a gente tinha essa questão do afastamento, né? Hoje a gente tem essa proximidade maior, né? Então, por exemplo, quem vem aqui na feirinha, né? Tá ali, os escritores estão ali, vamos bater papo, porque é isso, essa proximidade, ela traz uma questão afetiva muito maior do que aquele distanciamento de achar que então a escrita ela é algo para alguns e ela tem que ser, ela é difícil, né? Tudo tem uma coisa que tu tem que refletir muito sobre. Só que não, né? Pode ser algo que de fato... Eu volto às crianças, né? Mas tio, então eu também sou poeta. Se eu escrevi isso aqui, isso é um poema. Agora depende de ti o que tu vai querer para a tua vida, né? Se tu gostou e tu tá te divertindo, eu digo, se tu tá te divertindo, isso é o mais importante. Eu hoje consigo me divertir. Eu trabalhei muitos anos na minha vida. Eu fui editor de variedades durante 30 anos, 28,5, arredondando, 38. 30 anos na Gazeta Grupo de Comunicações, Santa Cruz do Sul, até que eu decidi, então, que já estava na hora de fazer outra coisa, mas, claro, dentro do ramo do que eu sei fazer, né? Não vou me arriscar tanto assim. Então, lá pelo começo da pandemia, eu fui colocado em home office. Home office. E aquilo eu não estava... Claro, uma coisa absolutamente necessária na área que eu atuo, que é a área de variedades e cultura. As coisas não estavam acontecendo no meu setor e fui colocado, então, em casa para trabalhar lá, com uma certa... Um dos mais velhinhos em atividade na redação da Gazeta do Sul, me colocaram lá e aquilo não foi muito agradável. Enfim, e aí eu achei melhor que estava na hora de eu realmente partir para uma carreira solo e decidi que eu então teria o meu... Já podemos mostrar. Então, que eu teria o meu próprio veículo. Eu tenho hoje um jornal literário chamado Sarau. É um jornal impresso, feito em Santa Cruz do Sul, no Parque Gráfico da Gazeta Grupo de Comunicação, por motivos óbvios, né? Já que trabalhei lá há tanto tempo. E onde eu divulgo os textos dos escritores da região do Vale do Rio Pardo. Vale do Rio Pardo e Taquari, região dos vales que eles chamam. Né? Então, me deu um estalo lá, naquela pandemia
maldita, onde a gente tinha muito tempo para pensar. A gente tem naquela região do Vale do Rio Pardo, dos vales, vales porque é Rio Pardo e Taquari. A gente tem uma academia de letras, a gente tem uma associação de escritores, a gente tem uma setorial dentro da Secretaria da Cultura, uma setorial da literatura, a gente tem coletivo de poetas que atuam na internet, e a gente não tinha, até então, um veículo onde essa turma toda pudesse colocar seus textos. Porque um jornal como a Gazeta do Sul não é para esse tipo de coisa. A Gazeta do Sul é um jornal de notícias factual, sai todos os dias. O Sarau é um jornal literário, mantido pelos meus clientes anunciantes, para que esse pessoal que escreve tenha onde publicar seus textos. O resultado, Patrícia, está sendo maravilhoso. Porque, claro, eu já conhecia toda a turma, mas me possibilita conhecer novas pessoas que escrevem. Tem gente que escreve em tudo que é canto daquela região. E a coisa, Patrícia, eu começo a falar, me empolgo. Eu também. Porque a coisa, a partir desse sarauzinho aqui, queridinho, começa a se alastrar. Eu começo a receber textos de todo o estado do Rio Grande do Sul, de gente aqui, de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias, Garibaldi agora, e agora eu vou, pessoas perguntando, mas não dá para fazer o sarau em outra cidade? Olha, dá para fazer onde a gente quiser. O sarau é nosso, não é meu. Eu fiz para nós brincar, para a gente se divertir. Sabe que assim, eu acho que tem várias coisas que tu traz. Olha que bonita tua fala, que é muito bacana. E é impresso, primeiro a questão papel. Da direção. Isso. Cheiro de tinta, eu adoro isso. Que é muito, muito bacana, porque assim, a gente vive também numa era que tudo é muito tecnológico, né? Então, ok, bacana, né? Para quem gosta e, enfim, o importante é a gente estar trabalhando com a questão da cultura, acessar a literatura, enfim. Mas a questão do impresso tem muito valor, né? De poder pegar, de poder ter traz uma proximidade diferente, né? Mas eu acho que tu traz duas coisas essenciais. Primeiro, o divertimento, né? Eu acho que aquilo que a gente faz, a gente tem que gostar daquilo, porque é completamente diferente a gente chegar em casa na nossa noite, colocar a nossa cabeça no travesseiro, e por mais que tenha sido cansativo o dia, mas a gente chegou no final do dia e disse, puxa, eu gosto disso, eu gostei de fazer isso hoje. Eu estou cansada, mas que bacana isso. Né? Então, o divertimento, prazer. O prazer, né? O trabalho, ele não precisa ser sofrível, como a gente aprendeu na cultura, como se o trabalho tivesse que ser sofrimento. Não, o trabalho, ele precisa ser prazeroso. A gente tem que gostar do que a gente faz. A gente tem uma afinidade. É um privilégio quando a gente consegue. É um privilégio, porque realmente nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes por questões de necessidade que a vida impõe. Mas às vezes, mesmo na necessidade, o que é que eu posso tirar daquilo ali que possa tornar agradável? Tornar agradável. A gente não precisa estar sempre assim com aquela coisa, sabe? Pesada, pesarosa, não precisa. A gente muitas vezes vai ter coisas que a gente vai precisar fazer num determinado momento da vida que não é tudo que a gente gostaria. Mas mesmo aquilo pode ter algo interessante, uma aprendizagem e algo que possa nos trazer uma vibração de reconhecimento. Puxa, mas isso hoje está sendo importante para mim, por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Aí vai muito da criatividade também, né? Daqui a pouco tu está numa atividade que não é muito interessante, tu tem outra opção, tu pode procurar uma outra atividade. A gente sabe que às vezes, dependendo da circunstância, é complicado. Mas se aquela atividade não está sendo interessante para ti, procura alguma coisa dentro dessa atividade que te faça feliz. Ou convive com o teu colega, vai encontrar alguém bacana que vai estar passando pela mesma
coisa que tudo vocês podem fazer disso uma grande brincadeira. Mas claro que o importante sempre é a gente a procurar atrelar a sua atividade profissional àquilo que você gosta. É o que eu sei, eu fiz jornalismo minha vida inteira, pensei, poxa, por que eu não posso ter o meu próprio veículo? Hoje em dia, sem essa questão da obrigação do diploma para jornalista, hoje está liberado, né? Tu não precisa ser jornalista para o desempenho da função. Claro que é muito melhor tu ter um diploma, a facilidade é maior, tu vai conseguir emprego mais facilmente. Mas com a extinção da obrigatoriedade do diploma, você pode ter pode criar um jornalzinho da família. Você pode criar um jornal da família, né? Ou da rua, ou do bairro, ou da cidade, enfim. N possibilidades. E aí, assim, isso é uma coisa do prazer, que eu acho que tu trouxesse que tu desenvolve isso super bem. E a questão do sarau, de poder dar visibilidade, porque, gente, tem muita gente produzindo coisas maravilhosas. E que muitas vezes a gente não sai daquele reduto e daquele espaço. Quando a gente cria oportunidades como o sarau, né? Como esse canal, que o objetivo também é estar compartilhando com vocês o que as pessoas estão produzindo de arte em cidade menorzinha, em cidade grande, que muitas vezes, hoje, com a internet, a gente tem como levar isso para muito além. Então, tu poder olhar que hoje tem uma diversidade de pessoas que encaminham para ti que jamais, talvez, tu imaginaria. É verdade. É uma riqueza. Bem colocado, assim, pessoas que, puxa, Mauro, posso te mandar mas é um prazer, pode mandar, sim. Então, assim, com o canal a gente vê isso, porque quando eu vou fazer pesquisa, eu vou viajar para onde eu vou lá fazer pesquisa. O que tem naquela cidade, né? Tem algum espaço de escritoras, de escritores, algum coletivo, alguma academia? Quem são as pessoas? Quando eu vou fazer a pesquisa, eu fico encantada. Porque eu vejo, eu vou ter um pouco tempo, muitas vezes, naquela cidade, mas o que dá, né? Com quem que eu consigo, de repente, conversar para poder mostrar que existe ali. E quando a gente começa a dar visibilidade... Aí o universo abre. Impressionante, né? Impressionante, tia. Como eu comentei contigo em off aqui, eu fiquei sabendo do que existe em Cidreira assistindo um programa do canal. Que já teve aqui, né? A gente colocou algumas gravações, né? Com Ivan Terra. Eu fiquei impressionado. Com a Lise Barbosa. Várias pessoas ali do litoral do Rio Grande do Sul. Gente... As coisas estão acontecendo a todo momento, em todos os lugares. A gente só precisa começar a enxergar, a olhar, a difundir, a compartilhar, né? E valorizar tudo o que a gente tem produzido de arte, né? Que transcende, né? E eu acho que essa valorização e esse reconhecimento coloca algo diferente sobre o que a gente faz. Mostra algo diferente do que a gente faz. E isso pode ser algo extremamente importante para sensibilizar e para apoiar quem deseja fazer isso, né? De fazer. Sejam as crianças, como o Mauro disse, né? Lá que vão com os raicais, que tu estimula isso e que vai despertando o interesse, né? Sejam outras pessoas que daqui a pouco escrevem quantas coisas, né? E que acham que somente tem que ficar escondido aquilo ali. Quer dizer, uma coisa curiosa, como a vida às vezes é realmente um círculo, né? Porque hoje em dia eu tenho nas páginas centrais, eu publico sempre, são 2 páginas de poemas. 2 páginas lotadinhas de poesia. E hoje em dia eu vejo nas pessoas que me mandam os poemas o quanto eles acham bacana ver a sua poesia publicada. Alguns não publicaram um livro ainda. E isso me lembra daquele menino que eu fui um dia, quando eu escrevi naquela coletânea do Colégio Pedrinho,
a alegria que as pessoas sentem quando eu entrego o jornal e a pessoa, eu digo, tem um poema teu aqui, é mesmo, deixa eu onde é, aí a pessoa, o astral da pessoa, o olho brilha, a pessoa se emociona, a pessoa agradece, irmão. Eu digo, mas não é tu que tem que me agradecer, eu que te agradeço por ter mandado essa maravilha de poema, olha que coisa linda, olha como ficou bonito na página, olha que coisa agradável de ver. É a valorização. É um encantamento, a literatura é encantamento, puro. E sabe que assim, a gente vive numa sociedade, hoje a gente precisa valorizar muito o que a gente faz. Muito. Porque a gente vive numa sociedade que tenta desconstruir o tempo inteiro o que a gente faz. Desvalorizar o tempo inteiro o que a gente faz e colocar sempre dentro de um quadradinho aquilo que é o que deveria ser feito por todos. Né? Como se tivesse que sair uma produção em massa, porque é o que se tenta fazer, uma produção em massa. Nós somos seres, nas nossas veias corre sangue. Portanto, nós somos vibração, nós somos energia. E a gente precisa aprender a se reconhecer como seres capazes de produzir coisas bacanas na vida da gente. Né? E cada vez mais valorizar isso, difundir isso. E não desanimar nunca nas primeiras palavras contrárias, porque vocês querem um exemplo? Para uma das primeiras pessoas que um homem do jornalismo da região, não vou citar nome, claro, por motivo óbvio, e disse para mim, quando o projeto ainda estava apenas sendo elaborado aqui entre Tico e Teco, uma pessoa disse para mim, uma pessoa que eu admiro, isso aí, Mauro, não vai dar certo. Se eu tivesse... Mas olha só, às vezes não vai dar certo também. É interessante que ele também pode servir, dependendo da forma como tu raciocina, ele pode servir como um estímulo. Sim. Eu vou provar que isso vai dar certo. Então, para mim, aquele não vai dar certo foi que, assim, eu saí daquele ambiente onde essa pessoa, que é uma pessoa que eu prezo muito, foi muito importante para mim, me disse que não ia dar certo porque as pessoas iam anunciar por favor. Até pode ser um favor, mas eu também estou fazendo um favor. Se tem alguém fazendo um favor para mim, eu estou fazendo um favor para o coletivo, entendeu? É claro que eu não consigo fazer isso aqui de graça. A pessoa diz para mim, não vai dar certo. Eu, é? Então agora que eu vou à luta. Então não desanime com os não vai dar certo da vida, porque dá certo. Isso faz Basta parte. Fazer com garra. Acho que faz parte. Quando aquilo é uma verdade da gente e a gente começa a planejar, porque eu acho que é isso. Tudo também tem um planejamento. A gente quer chegar em algum lugar, ok, nós queremos chegar lá. Mas existem passos. E esses passos, muitas vezes, a gente vai ter que parar, vai ter que dar um passo para trás, vai ter que ressignificar. Mas aquilo que é uma verdade, isso não pode ser algo que a gente, então tá, então alguém me disse isso, enfim, vou deixar de lado. Não, se aquilo é uma verdade, é muito importante, eu posso sim poder pegar isso, mas por que será que não pode dar certo isso? E avaliar esse percurso e planejar, se dedicar, porque tudo também exige dedicação. As coisas não são assim, não são mágicas, né, Mauro? Não, é muito trabalho. E o mais legal dos não vai dar certo da vida é que depois de um tempo tu pode chegar e dizer, mostrar o produto do teu trabalho e dizer assim, lembra quando você me disse que não ia dar certo? Aqui. Está dando certo, graças a Deus. Muito legal. E aí tu muda até o discurso da pessoa. Mas eu disse aquilo também para te estimular. Então, coisas da vida, né? A gente tem que ter verdade em tudo que se faz. A gente tem que ter paixão, verdade, fazer com prazer, fazer com amor. Dá trabalho, mas é um trabalho gostoso. No final do dia, como a Patrícia disse, tu vai estar feliz, satisfeito e orgulhoso daquilo que você faz. É verdade. Bem, Mauro, assim, eu não tenho palavras. Extrapolei o tempo? Não. É que assim, eu falo demais. Dois que falam demais, aí eu começo a confabular, né?
Enfim, mas é uma confabulação do bem e uma confabulação de estímulo para as pessoas, né? Então, assim, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Tudo que tu trouxesse hoje aqui, Imagina, né? eu te agradeço a oportunidade. E assim, que vocês possam olhar nessa conversa de hoje que vale a pena. Os sonhos que a gente tem valem a pena. A gente precisa se dedicar. Nem tudo cai de mão beijada. Na verdade, a grande maioria das coisas não cai de mão beijada. Precisam do empenho, precisam da dedicação, mas vale a pena. A gente ainda vive numa sociedade, nós precisamos, por exemplo, do dinheiro. Precisamos sim, mas só o dinheiro não é o que nos traz felicidade. A gente precisa ter coisas que nos movem, como o Mauro disse, com paixão. Sabe, aquilo que faz o nosso olhinho brilhar, né? A gente poder rir das nossas coisas, a gente poder valorizar o que a gente faz, poder dizer assim, puxa, mas que legal isso que eu fiz, ter orgulho do que a gente faz. Porque a gente muitas vezes também aprende que é como se a gente não pudesse se orgulhar. A gente tem que se orgulhar do que a gente faz, né? Porque isso é estima. E a gente precisa reconhecer que o nosso papel nessa existência é importante. Nós somos importantes. E nós queremos deixar um legado, né? Seja para a gente, seja para quem vem depois, nós estamos construindo esse percurso, né? Então, Mauro, muito obrigada. Acho que assim tu pode utilizar agora esse próximo momento para falar mais alguma coisa que tu acha importante, deixar os teus contatos, né? Para que então as pessoas também possam conversar contigo aí pelas redes, enfim. Quem quiser, inclusive, mandar a sua crônica, seu poema, seu conto para o Sarau, é bem fácil me achar ali nas redes sociais. No Instagram é urris.mauro, no Face é maurourris/Facebook, por e-mail o meu nome é maurourrissarau@gmail.com, e esses são os canais mais fáceis. Então é só digitar meu nome ali no Google, Mauro Urris, vai aparecer até as contas que eu estou devendo. Né? É incrível essa questão da tecnologia. A gente não consegue mais se esconder em lugar nenhum, fico meio apavorado, mas é importante. Estou à disposição de todos, quem quiser colaborar com o Sarau, também Stupid Man, o livro mais vendido da última feira do livro. Eu sempre falo essa bobagem, mas é que eu me orgulho muito disso e eu acho que a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz. Tu queres ler um poema para finalizar? Um poema, deixa eu só... Achar o óculos? O óculos aqui. Então vamos finalizar com um poema aqui, vamos ver se tem uma coisa mais para cima, né? Aqui, vamos ver. Eu vou ler um poema, então, que eu fiz para minha esposa, a minha musa, que é um poema de amor, apaixonado. O poema se chama Josi. Ela se chama Josiane e o poema se chama Josi, que é o apelido dela. Eu tinha uma hora inteira para curtir você. Depois tive um dia, um final de semana, umas férias na praia, um feriadão em Capão, uma vida inteira para curtir você e nada a ver. Uma vida inteira é pouco para o tanto de amor que eu sinto por você. Olha que lindo, né? A mulher se apaixonou. Imagina, né? Imagina se não, né?
Mauro, muito obrigado. Obrigado a Né? você. Muito obrigada a vocês que nos acompanham sempre com tanto carinho. Agradeço também, né, aqui ao Chalé, né, as pessoas que tornaram também essa possibilidade de gravar aqui no Chalé. Aos colegas e colegas, né, assim, aqui da feirinha, que sempre é tão instigante, né? E como eu venho dizendo sempre, sejamos luz, luz para nós e luz por onde a gente transitar, expandindo e provocando luz, né? Para que as pessoas também possam enxergar essa luz. Então, gratidão infinita, até a próxima.